Pulso Band News, com Guto Graça. Já está na ponta da linha com a gente o nosso Guto Graça, que traz o panorama das redes sociais e, claro, que a gente vai começar falando de um assunto que o Rodolfo trazia agora há pouco, o preço dos combustíveis, essa análise. Guto, eu como usuária frequente das redes sociais, principalmente do Instagram, posso perceber que já, Twitter também, que os memes em relação ao preço da gasolina, pelo menos... Ontem você trazia um, né? Ontem eu até trouxe um, sabe? Que o local que eu tô indo caro ultimamente é posto de combustível e supermercado. Bom dia. Bom dia. E ainda continua, o humor está até baixo ainda para esse assunto, tá? Tá girando só nacionalmente, em torno de 10%. Agora, o que chama a atenção do Rio, e para a gente pensar junto, o reflexo de redes, de comentário, de engajamento, é que esse assunto, gasolina, o medo do desabastecimento, ele não chega a 8% no Rio de Janeiro. Reclamação do preço bate 85% no assunto. É só para a gente compreender que ficam falando, pode desabastecer, ontem teve... Esse assunto, o preço está tão alto que a gente ainda não conseguiu ter o medo, que é um medo que sempre ronda o brasileiro, que é o medo do desabastecimento no Rio de Janeiro, foi menor. Ou seja, isso foi variando de unidade da federação para unidade da federação. Em São Paulo, esse medo do desabastecimento é o dobro do Rio, bate 15%. Ou seja, mas aqui, Agatha, foi o que você falou, é humor, 15% de humor, 10% de humor, variando nesse assunto gasolina, mas quando entra no desabastecimento, não tem humor. E o que domina no Rio de Janeiro foi exatamente isso. Muita reclamação pesada do preço. Seja através de meme, seja falando o quão difícil vai ficando com a gasolina esse valor. O Carioca nunca decepciona no humor. Mas, Guto, em relação aos comentários que você pôde pescar, as pessoas chegam a comparar os preços, assim, aqui na Zona Norte, na Tijuca, tá 7,40, aqui tá 6,50. Ainda não. Essa movimentação, Agatha, foi muito mais presente em outros momentos. Pode ser que agora, com variação, quando a unidade monetária fica mais alta, possa começar a criar tipo de ferramenta interna das pessoas comparando. Mas isso que já foi muito recorrente, é coisa muito, muito, muito clássica em São Paulo, esse tipo de coisa, de tirar foto de preço do posto de combustível. Aqui no Rio não pegou com tanta atração, pelo menos nesse momento, porque, Agatha, a verdade é que entre 6,57 e 7,5 está tão caro que a gente já começa a perder quase que a percepção, entendeu? Chega no posto triste. Talvez seja por isso. Chega no posto triste. Desanimado. Locais caros. Não quero bancar o metido não, mas estou frequentando só local caro, posto de gasolina e mercado, como você contou, exatamente. Vamos em frente, né? Ô Guto, tem outra situação que acontece no trânsito que deixa o carioca transtornado. Algo que os ouvintes aqui da Band News FM falam pelo menos umas 10 vezes por dia. Blitz. As pessoas estão falando muito sobre blitz também na internet, reclamando da forma como elas estão acontecendo, Guto. Voltaram com tudo? Vamos novamente entender que a gente lê aqui movimentação, né? Da mesma forma que a gente fica assustado com algumas coisas, a gente não compreende e para ler junto. Quando a gente fala o assunto Blitz, quando a gente separa o Rio de Janeiro nos 162 bairros, o assunto foi captado nos últimos 20 dias em 95 bairros, às vezes com crescimento de 200%, 300% em relação a igual ano anterior. E a diferença vem com o seguinte comentário: não é blitz da lei seca, é blitz de um carro, ou seja, é comentário da população falando, voltar nesse tipo de blitz que tinha parado, só tinha lei seca, agora passei por uma blitz de um carro, ou seja, isso foi algo que explodiu nos últimos 20 dias em rede de comentário do Rio de Janeiro, tá? Eu acho que o que a gente pode perceber também, Agatha, é que há uma grande rede de proteção entre os próprios usuários das redes sociais de ficar... Isso não é legal até certo ponto, colocando posição da blitz da lei seca para fugir, para dirigir embriagado, enfim, isso aí é até no próprio aplicativo de trânsito, se você for pegar o Waze, por exemplo, ele tem a notificação que você pode colocar quando o trânsito está parado por causa de blitz, enfim. Mas eu tenho percebido mesmo mais blitz nas ruas. O que eu acho também é que
agora foge um pouco também dessa rede de proteção, de pontuar onde tem a blitz da Lei Seca para você fugir, e eu uso até como termômetro os ouvintes da Band News FM. Eu acho que é mais uma indignação com aquela blitz que você passa, tá todo dia no mesmo lugar com uma viatura, não para ninguém, mas complica o trânsito inteiro. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho acompanhado dos comentários, a maioria reclamando da existência desse tipo de blitz. E Guto, para a gente encerrar o último assunto, claro que a gente não poderia deixar de fora essa decisão agora, essa mudança, né, na verdade, em relação à ocupação de alguns locais, como, por exemplo, cinemas e teatros, podendo agora ocupação total, então 100%. Como é que foi o termômetro disso? Como é que as pessoas nas redes sociais receberam? Aliviadas ou ainda com medo de sair de casa? Eu estou achando que a gente está cansando. E vocês vão dividir e vamos ver esses números aqui, vamos pensar junto, Pinho, Agatha, ouvinte. A notícia chegou literalmente fria para 70% das pessoas. Foi quase assim como compartilhou o link sem, agora abriu. Não tinha momento de muito pouco júbilo e muito pouca reclamação. O que você tem de júbilo pelo retorno? Você chega a 5%. Que bom, vamos voltar. Isso é 5%. Reclamação contra o retorno, 18%. Significa que para 70% das pessoas que transacionaram esse assunto, se enganjaram com esse assunto, chegaram a compartilhar, não houve uma expressão, digamos assim, de comemorando ou reclamando. A reclamação de quem lidou com o assunto é maior, mas parece muito baixa para um assunto que ficou tanto na nossa cabeça, martelando nos últimos 2 anos. É para a gente entender que, repito, não é uma opinião pessoal, é uma avaliação de número de redes e de movimentação de seres humanos nas redes. Me pareceu muito pouco engajamento, tanto da comemoração com esses 5%, como da reclamação por esse retorno de casa cheia em torno de 18%. Será que isso é porque grande parte do carioca já estava meio que vivendo como se a pandemia tivesse ficado para trás? Pelo menos a gente vê em parte da cidade uma cultura de queda das máscaras antes mesmo de um decreto ser publicado liberando a utilização da máscara. A gente vê pessoas aglomerando em alguns estabelecimentos antes mesmo de ter a flexibilização que libera o fim do distanciamento social nesses estabelecimentos. Talvez não seja um choque para o carioca ver essa mudança publicada ali agora formalizada, porque informalmente ele já estava se acostumando com ela, né? E quando a gente vê, né, Guto e Pinho, por exemplo, essa liberação de 100%, antes o shopping, o cinema, podia capacidade de 50%. Só que a gente nunca falou em ninguém sendo barrado de lugar nenhum. Então as pessoas... Mercado também. Ninguém no shopping você não é barrado porque está na ocupação total. Então eu acho que as pessoas, na verdade, não vão sentir muita diferença. Se antes você ia no cinema na capacidade de 50%, a diferença vai ser que a pessoa pode estar no seu lado, mas eu acho que vão preferir comprar uma cadeira depois ou 2. No shopping vai estar a mesma coisa, foi o que você falou. Eu acho que as pessoas estão deixando um pouco a pandemia, já estavam deixando um pouco a pandemia para trás e agora nesse, liberou 100%. Pro carioca, na prática, acho que não mudou muita coisa, não. Ele vai continuar. Quem estava indo ao cinema vai continuar indo ao cinema, quem estava indo ao teatro vai continuar, e quem não estava vai continuar não indo, né? Agatha, Pinho e ouvintes, o legal dessa coluna é exatamente isso. A gente traz número e tenta compreender o que vai acontecendo. Concordo com muito do que você disse, pode estar por aí, mas mais do que bancar professores de Deus que sabem tudo, acho que a gente tem que trazer números e exercitar exatamente o diálogo e pensar, Agatha, exatamente isso. Milhares de movimentações que vão vendo, mas parece realmente assim, o carioca, como disse o Pinho, já estava lidando com a queda da máscara já há algum tempo. E detalhe, Pinho, não vamos dizer, determinada região, na Zona Oeste, na Zona Sul. Não, era bem espalhado por toda a cidade. A autoliberação da máscara não foi algo assim que você pudesse dizer, mas está mais concentrado em tal região, são os ricos, são os... Não, foi um corte meio de sociedade como um todo que a gente tem que cumprir. Tem que observar e analisar e compreender, mais que tudo, né? Vamos em frente. O que eu percebo também é que o que muda mais de acordo com região é a bronca. Por exemplo, na Zona Norte,
se você tá andando de máscara, talvez você receba um olhar de quem tá desconfiado. Por que esse cara tá de máscara? Aqui na Zona Sul é o contrário. Se você tá andando sem máscara, e tem muita gente, você já vai receber aquele olhar de desaprovação. Rapaz, lá na coloca Baixada não máscara. tem, ninguém te olha, porque lá a galera não usa máscara, então não tem nem estranho. Quando você tá dentro do carro, quando eu vou visitar minha avó, eu saio do carro pra dentro da casa da minha avó. Eu olho no entorno, não tem. Dentro de padaria, estabelecimento, nada. Lá a máscara não funcionou, não. Pelo menos os moradores acham dessa maneira. Mas Guto Graça volta na quarta-feira que vem, ou... Em qualquer edição extraordinária, por favor, podem chamar, estamos aí para a gente pensar junto aí e falar do que as outras pessoas falam e escrevem nas redes. Mais do que nossa opinião, é a opinião deles e a gente comenta a opinião deles. Exatamente, vamos em frente. Um beijo, Guto, até Valeu, a próxima. Guto. Beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.